Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova do Enem, primeira aplicação do ano de 2023. A prova escolhida é a prova amarela. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 102 diz o seguinte: uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis, e que não há dissipação de energia. Para essa academia, qual deve ser a razão M2 sobre M1 informada aos usuários? Então, gente, antes de mais nada, nós devemos perceber aqui o seguinte: para o caso da máquina 1, o que nós temos? Que a força aplicada, F, ela é o próprio peso, já que a polia é fixa, então significa dizer que a força aplicada vai ser igual ao peso do corpo, que a gente pode calcular como sendo quem? M1 multiplicado pela gravidade. Então significa dizer que a força F vai ser exatamente M1 multiplicado pela gravidade. Então com isso nós já temos a primeira força F aqui na primeira situação. Já para a situação número 2, o que vai acontecer? Nós temos o que a gente chama de rodana móvel ou polia móvel. Por quê? Porque se você observar do centro dessa polia, ele vai exatamente para o objeto que a gente quer levantar. E aí significa dizer que quando essa corda ela é tracionada, esse corpo juntamente da rodana ele vai subir. Então isso garante que a rodana, além do movimento de rotação, ele também vai ter movimento de translação, o que garante exatamente o fato de ser uma rodana do tipo móvel. E aí, se eu tenho uma rodana móvel, como é que a gente calcula a força aplicada? Vai ser F igual ao peso do corpo dividido por 2 elevado a N, onde o N é exatamente o número de rodanas móveis. Se a gente observar, o N aqui vale exatamente 1. E a força F é a mesma força anterior, porque ele quer a relação de modo que as forças sejam as mesmas. Aí o que nós vamos fazer então? Vamos substituir aqui, mantendo o F, vai ser igual ao peso, é a massa vezes a gravidade, só que agora aqui é a massa de 2 vezes a gravidade, tudo isso dividido por 2 elevado a 1. No caso, o F vai ser igual a M2 vezes G dividido por 2. E assim a gente obteve exatamente a nova força. Aí o que a gente vai fazer agora? Comparar exatamente o cara de cima com o cara de baixo, porque ambos não são F, então significa dizer que eles são iguais. Logo nós vamos ter o M2 multiplicado pela gravidade dividido por 2 é igual ao M1 vezes a gravidade. Aí eu cancelo a gravidade de um lado com a gravidade do outro e aí vamos organizar. Aqui vai ficar 1. Aí o M1 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Por que eu estou passando aqui para o outro lado dividindo? Porque se você reparar, lá na questão ele quer saber exatamente a razão entre M2 e M1. Por isso que eu passei o M1 para o outro lado dividindo e não o M2. Já o 2 que está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Aí vai ficar 2 vezes 1, que dá o próprio 2. E com isso, a gente já arrumou nosso resultado, que é exatamente o item D de Deus no coração de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Agora ele trabalhou aí a ideia de rodanas móveis. Já tivemos uma outra questão lá atrás no Enem fazendo menção a rodanas móveis. Não acho que nessa prova de 2025 vai cair exatamente rodana móvel, já que ele não costuma cobrar rodana móvel em 2 provas seguidas. Já tem algum tempo, tá, que caiu essa questão, beleza? Então, gente, desde já um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente, fui!